Bem-vindos ao canal do Conhecimento. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Armando Danite. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, dê o seu like, que dessa forma nós mantemos o canal sempre ativo e útil para a sociedade em geral. Eu fiz uma demorada pesquisa antes de escolher sobre o que falar, até que resolvi retornar à cultura egípcia. Embora já tenha sido comentada aqui no canal há mais de um ano, dessa vez nós vamos ver aspectos diferentes, separados de cada um de seus governantes. E eu escolhi um dos mais importantes, que foi Ramsés II, se não um dos mais famosos. Ramsés II, o Grande, ou Ramessés II, foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, compondo assim o Império Novo. Reinou de 1279 a.C. a 1213 a.C., sendo um dos mais, se não mais promissor, faraó dentre todos os reinados conhecidos do Egito. Destacou-se nos aspectos culturais, administrativos, econômicos e militares. Foram 11 soberanos com o nome de Ramsés, mas apenas Ramsés II recebeu o epíteto de o Grande, filho do faraó Sete I, que aparece nessa foto que vocês estão vendo, e da rainha Tuia, que não me parecia ser tão bonita, como se vê também na foto, e neto de Ramsés I, general de Omereb, foi o último rei da 18ª dinastia. Ramsés II, aos 10 anos, recebeu o nome de primogênito do rei, sendo declarado herdeiro do trono de Sete I. Desde cedo, o seu pai introduziu, colocou junto às campanhas militares, acompanhando a luta contra os líbios e nas lutas também em Canaã e no Sinai. Por esse motivo, foi facilmente reconhecido como um líder militar e aos 24 anos subiu ao trono. No início do seu reinado, ele se dedicou a manobras militares, dando maior importância aos exércitos, no que diz respeito a treinamento e também um melhor tratamento aos soldados. Se ateve também em construir fortificações nas fronteiras do Egito. Além das conquistas das conquistas militares, a prosperidade de seu reinado deu a ele o título de o Grande e o de governador dos governantes, principalmente pela construção de grandes monumentos. 10 anos antes da morte de seu pai, ele já era casado com Nefertari, a primeira e a mais importante das esposas, que tinha o título de Grande Esposa Real e que o acompanhou até o seu leito de morte. O seu túmulo é o mais famoso no Vale das Rainhas. Já Iseneteferti foi sua segunda esposa. É menos conhecida. A sua presença é mais forte no Baixo Egito. Ramsés é lembrado pelo grande número de esposas e de filhos. Imaginem vocês que ele teve 162 filhos, sendo os mais conhecidos Amun-Her-Khepeshef,
que era a primogênita de Nefertari, Ramsés, Merneptah, Meritanen, é a que aparece na foto, Nebutatui e Caemuasset. Ramsés II ocupa a 10ª colocação entre os homens com mais filhos na história. Menerptah era seu 13º filho e o sucedeu em virtude da morte prematura de seu primogênito, na praga dos primogênitos que assolara o Egito. Ele assumiu o trono com 60 anos. Caemuasset, esse da foto, foi sumo sacerdote de Ptah. Ptah, um dos deuses da mitologia egípcia, na cidade de Mênfis. E foi responsável pelas festas em honra a seu pai, sempre no 30º aniversário de reinado do faraó. Ramsés realizou a primeira festa no ano 30 de seu reinado e depois, a cada 3 anos, mas no final de sua vida, a realizava a cada ano até a sua morte. Caemuasset era um amante de antiguidades e foi o responsável pela reconstrução de vários monumentos. Construiu galerias subterrâneas em Saqqara, onde eram sepultados os bois de Apis. Há registros de outros casamentos de Ramsés II, como com sua irmã mais nova, Renuetemere, que, segundo alguns autores, seria sua filha em vez de irmã, e com mais 3 das suas filhas, Meritamon, Betanet, Nebetatui. Ao selar a paz com os hititas, Ramsés ainda recebeu de presente a filha do rei Hatzuil III, com quem se casou no ano 34 de seu reinado. Seu nome hitita é desconhecido, mas ele adotou o nome egípcio, Maatorneferure. 7 anos depois desse casamento, casou-se com outra princesa hitita, mas desta nada se sabe. Ramsés, como disse, participou de várias campanhas com o pai, tornando-se um líder militar. Após a morte de seu pai, as batalhas continuaram, sendo os hititas os seus maiores rivais. Vivendo hoje na Turquia, ficou conhecido por ter um comando notável sobre o exército, liderando várias batalhas com o objetivo de garantir as fronteiras egípcias, protegendo-as dos núbios, sírios, líbios e hititas. Essas boas ações bem-sucedidas levaram a paz e a prosperidade ao Egito, justificando o título de governador dos governantes. Em 1281 a.C., 2 anos após a morte de seu pai, ele capturou os piratas do mar de Cherdem, que estavam ameaçando os negócios marítimos do Egito. Pôs fim a esta ameaça, desenvolvendo um plano estratégico, colocando seus navios e tropas em pontos críticos da costa, e esperou pacientemente o ataque dos piratas. Quando os barcos se aproximaram, os piratas foram tomados de surpresa, desenvolvendo-se uma feroz batalha marítima. Apesar do sucesso, a batalha mais famosa foi a Batalha de Cádiz, travada com seu maior rival, o Império Hitita. Eram 20.000 homens contra 50.000 do exército hitita. Uma batalha em que muitas histórias são contadas. Contas essas histórias até com propaganda dos egípcios, como consta gravado nos monumentos de Abidos, que era o túmulo de seu pai, Sete I, em Karnak também, em Luxor, em Abu Simbel e no próprio Ramessém, sua tumba mortuária. O poema de Cádiz, este poema de Cádiz está gravado em seu túmulo e relata que Ramsés teria sido abandonado pelo exército, deixando-o sozinho na sua carruagem, frente a frente com os hititas. O rei, desolado por ter sido abandonado, faz uma prece a Amon,
e lamentando o seu destino. Amon ouve sua prece e Ramsés se torna um guerreiro todo-poderoso e enfrenta sozinho os hititas. Entretanto, há relatos que constam que o exército egípcio bateu em retirada até que reforços chegaram e conseguiram dominar o seu rival. Mas Ramsés aparece como herói da guerra, uma vez que lutou bravamente e conseguiu reconquistar as cidades que havia perdido. Sobre esta batalha, uma outra curiosidade. Dois hititas se apresentaram como desertores, mas na realidade eram espiões e enganaram os egípcios, afirmando que os hititas ainda estavam bem longe de Cádiz. Ante essa informação, Ramsés decidiu avançar com a unidade Amon que liderava, desconhecendo que os hititas estavam a leste de Cádiz. Subitamente, a unidade Amon foi cercada pelos hititas. Mesmo assim, parece que foi uma batalha sem vencedores. Isto porque os dois países continuaram rivais por muitos anos ainda. Em 1258, Ramsés assinou o primeiro tratado de paz da história que se tem conhecimento, definindo então uma fronteira pacífica no norte do Egito. Esse tratado é conhecido nas duas versões. A hitita, escrita em tabuinhas de argila em cuneiforme babilônio e encontradas em Bogascoy, e a egípcia, que está gravada em duas estelas na cidade de Tebas. As razões para o tratado estariam relacionadas não só com a não resolução do conflito, mas também com o receio da ascensão da Síria. Claro, a Síria da Mesopotâmia. Nos termos do tratado, os dois impérios prometem ajudar-se em caso de agressão, uma agressão externa, e aí dividiram as zonas de influência. Canaã e Sinai ficavam sob o domínio egípcio, e a Síria sob o domínio dos hititas. Agora nós vamos conhecer o legado deixado por Ramsés, que lhe garantiu o título de O Grande. Ramsés é o faraó que deixou o maior legado em termos de monumentos. O soberano se apropriou de obras do passado, principalmente as de Amenófis III, e as apresentou como suas. Mandou concluir edifícios e lançou suas próprias obras. Entre as concluídas nós temos a sala hipostila do templo de Karnak, em Tebas, e o templo funerário de seu pai, em Abidos. Foi responsável pela destruição dos templos na cidade de Amarna, onde se encontravam os últimos vestígios da era de Akhenaton. Akhenaton é um faraó que pretendia fazer de Aton a divindade suprema. Os blocos de pedra dessas estruturas foram reutilizados na cidade de Hermópolis Magna. Pi-Ramessés, ou Per-Ramessés, foi a capital do Egito, durante o reinado de Ramsés e até o fim da 20ª dinastia. Até o momento, não se sabe a localização exata da cidade, mas apenas que era na região oriental do Delta. A cidade foi erguida e fundada por Sete I, no começo do reinado de Ramsés. Foram transferidos obeliscos e nela se ergueram templos dedicados às principais divindades egípcias, como Amon-Ra, Ptah, e 2 séculos depois, as estátuas e obeliscos foram transferidas para Tanis, a nova capital da 21ª dinastia, o que carece de informação mais precisa. As razões que explicam esta mudança da capital são as raízes familiares do faraó na região do Delta, para estar mais próximo do principal centro de intervenção militar nessa época, que era a Síria-Palestina, que separava o Egito dos hititas. Na Núbia, ele mandou construir vários templos, tendo o mais famoso escavado na rocha, o de Abu Simbel, perto da segunda catarata do Nilo. O maior destes 2 templos é o Grande Templo, ou Templo de Ramsés, que penetra 60 metros na rocha. É dedicado a Ramsés, associado a Amon-Ra, Ptah e Ra-Hareket. Possui na entrada 4 estátuas de Ramsés, com mais de 20 metros de altura, que o retratam em diferentes fases da sua vida.
Passada a entrada do templo, nós encontramos uma sala hipostila, onde se acham 8 estátuas dedicadas a Osíris. A versão egípcia da Batalha de Cádiz está representada no templo. Um segundo templo, chamado Pequeno Templo, a norte do Grande Templo, é dedicado a Nefertari e associada a Hathor, outra divindade egípcia. Na sua fachada encontram-se 4 estátuas de Ramsés e 2 de Nefertari. Em 2013, durante as escavações a leste do Grande Templo, uma equipe de arqueólogos egípcios e alemães descobriram uma estátua de Ramsés II no templo da deusa Bastet, com 1,95 m de altura por 1,60 m de largura, em granito vermelho. Na parte traseira da figura há hieróglifos com o nome de Ramsés II. O templo de Bastet está localizado na colina de Bubastis, um dos sítios arqueológicos mais antigos do país, a cerca de 85 quilômetros a noroeste do Cairo, onde foram descobertos objetos que datam da quarta dinastia, de 2630 a 2500 a.C. A edificação de Abu Simbel permaneceu soterrada nas areias do deserto até 1812, ano em que foi descoberta por Jean-Louis Burckhardt. A construção da grande barragem de Assuan alterou o nível das águas do Nilo, e por esse motivo os templos foram desmontados, cortados em 1036 blocos e montados no local mais alto entre os anos de 1964 e 1968, numa campanha internacional promovida pela Unesco. Em Oued Seboua, Ramsés mandou construir um novo templo dedicado a Ra e a si próprio. No mesmo local, Ramsés ordenou a reconstrução de um templo erguido por Amenófis III, que havia sido danificado durante a era de Amarna. Ramessel foi o templo funerário de Ramsés, situado na margem ocidental de Tebas, e era dedicado ao deus Amon e ao próprio faraó. Hoje está um estado bastante deteriorado. O templo era famoso pela estátua colossal de Ramsés em posição sentada, da qual apenas restam fragmentos. Nas paredes do templo foram representados eventos como a Batalha de Cádiz, a celebração da festa do deus Min e também uma procissão dos numerosos filhos do faraó. No local foi descoberto um papiro que continha a obra literária Conto do Camponês Eloquente e textos também de caráter médico. O túmulo de Ramsés foi construído no Vale dos Reis, necrópole dos faraós do Império Novo, tendo sido preparado pelo seu vizir Pazar. Embora seja maior que o túmulo de seu pai, o túmulo não é tão ricamente decorado e encontra-se hoje danificado. Do seu espólio funerário restam pouquíssimos objetos, que estão espalhados por vários museus do mundo. Ramsés faleceu aos 90 anos, no ano 67 de seu reinado, e foi enterrado pela primeira vez no Vale dos Reis, na margem ocidental de Luxor, na tumba KV7. Sua câmara mortuária era espetacular, mas para manter a múmia a salvo dos saqueadores, ela foi transferida para um local desconhecido. Foi redescoberta em 1881, em um esconderijo real secreto em Del al-Bahari. Em 1885, a múmia do grande faraó foi então transferida para o Museu Egípcio do Cairo, onde ela permanece até hoje. Ramsés foi um grande líder e um rei poderoso que recebeu aclamação mundial por expandir e manter o território do reino no Egito, o reino do Antigo Egito. Ainda em Luxor é possível ver outras obras de outros faraós. Há exemplos dos colossos de Menon, do faraó Amenófis III, da 18ª dinastia, o templo da faraó Hatshepsut, o famoso túmulo de Tutankhamon e muito mais. Assim como o túmulo da rainha Nefertari, que é uma das maravilhas arquitetônicas mais famosas do Antigo Egito. A múmia de Ramsés II está preservada no Museu do Egípcio,
no Museu Egípcio do Cairo, e é de um homem idoso, com um rosto longo e estreito, nariz proeminente e maxilar maciço. O reinado de conquistas e prosperidade de Ramsés II, o Grande, foi o apogeu do reino egípcio. Após a sua morte, o Egito conseguiu manter a sua soberania. Ele foi um líder notável, exímio militar e administrador competente, e fez com que o país fosse próspero em seu reinado. Em 1974, os egiptólogos, visitando a sua tumba, perceberam que as condições de sua múmia estavam rapidamente se deteriorando. Isto exigiu que ela fosse transferida para Paris, para um estudo mais profundo. E em 1976, a múmia foi finalmente recebida no aeroporto de Paris-Le Bourget, com honras militares cabidas a um rei. Fez parte de uma exposição dedicada ao faraó e submetida a análises com raio-x. Uma equipe de 110 cientistas foi a responsável por descobrir as razões pelas quais a múmia se degradava progressivamente. Os cientistas atribuíram esta degradação à ação de um cogumelo, o Tedella bienis, que foi destruído com uma radiação de raios gama de cobalto 60. As análises revelaram ainda que Ramsés sofria de doença dentária e óssea, mas isso carece de comprovação. A certeza que se tem é de que ele sofria de artrite. Tal qual no Antigo Egito, Ramsés tinha uma série de nomes que compunham seus títulos. Ramsés é o seu nome de nascimento e significa nascido de Ra ou filho de Ra. O seu prenome, isto é, o nome que assumiu quando se tornou faraó, é Uzermaet Ra Setentra. Traduzindo, significa poderosa é a justiça de Ra. As figuras e monumentos divinos construídos por ele sobreviveram até hoje e geram uma receita considerável para a indústria do turismo egípcio. Desta forma, chegamos ao final deste vídeo, que descreveu a vida e obra de Ramsés II. Espero que tenham gostado, pois eu sei que o Egito fascina a todos. Inscrevam-se no canal, dê o seu like, comente com seus familiares e amigos e não deixe de compartilhar, porque a cultura nunca fez mal a ninguém. Um grande abraço a todos e eu espero em breve vê-los no canal do Conhecimento com mais novidades. Até breve.